Olá pessoal, bem-vindo de volta. Estamos no nosso terceiro dia da nossa luta contra a impureza da nossa mente, impureza sexual. Eu acredito que você tenha tido algum trabalho para começar a controlar os seus olhos no dia de ontem. É difícil, mas eu espero que você tenha tido algum sucesso. Se algumas vezes você caiu, você olhou, você não conseguiu controlar completamente os olhos, fique tranquilo, foi só o primeiro dia, é assim mesmo, vai com calma, que logo você vai ter total controle sobre os seus olhos. Mas hoje o assunto é como controlar a nossa mente, porque uma coisa é controlar os olhos, a outra coisa muito mais difícil é controlar a nossa mente. A primeira coisa é controlar os olhos, porque é pelos olhos que entra a maior parte das coisas que vai para o nosso cérebro. Mas agora chegou o momento de você controlar a sua mente. E a sua mente tem um grande problema, porque você já colocou muita coisa para dentro dela. Você já teve contato com pornografia, você já teve várias experiências, e tudo isso está gravado lá no seu disco rígido, e ele consegue se lembrar, ele traz a memória. Como está gravado, ele consegue brincar com todas aquelas imagens. Então agora chegou o momento de você se libertar dessas imagens que já estão gravadas no seu cérebro. A Bíblia diz que nós devemos levar todo pensamento à obediência de Cristo. Nós devemos fazer com que os nossos pensamentos passem pelo crivo, pela sabedoria de Cristo Jesus. Isso é muito importante, porque tudo que nós pensamos, Cristo tem que concordar. Tudo que nós pensamos, Cristo tem que aprovar. Pensando nisso, dá até vergonha dos nossos pensamentos, não é? Porque tudo que a gente pensa, Cristo sabe. Mas se ele não consegue aprovar tudo, não é verdade? Já pensou Cristo do seu lado, analisando minuto a minuto o que você está pensando? Quanta vergonha nós teríamos. A Bíblia diz então que nós devemos levar todos os nossos pensamentos à aprovação de Cristo. Como a gente faz isso? Há um processo para você conseguir isso. Primeiro você deve levar cativo todos os seus olhares. Depois você deve levar cativo tudo que você ouve. Você deve controlar também o que você está ouvindo, as piadas que você ouve na roda de amigos, as músicas que você ouve que te incitam a pensar coisas impuras. Você deve também controlar o seu ouvido. Você deve controlar também a sua boca. Porque tudo aquilo que você fala faz parte da sua vida. A Bíblia diz que nós falamos do que o nosso coração está cheio. Então nós devemos controlar a nossa boca. Então pare de falar algumas coisas relacionadas às impurezas, relacionado à vida sexual, porque esse não é o momento. Se você é casado, você deve começar isso com sua esposa, não com os amigos, não com as amigas, não no ambiente de trabalho. Então você deve levar cativo também aquilo que você fala, não somente os seus olhos e os seus ouvidos. Outra coisa que você deve se preocupar bastante é com o tipo de amizades que você tem. Muitas vezes, para você ter uma vida santa, uma vida espiritual alta com Cristo Jesus, você vai ter que se afastar de alguns amigos. Então analise os seus amigos. Será que eles estão te levando a pecar? Será que eles estão te levando a ter momentos impuros na sua vida, a ter pensamentos impuros? Eles te aproximam de Deus ou te levam ainda mais para a impureza sexual? Quando você controlar tudo isso, ou seja, fechar todas as portas que entram impurezas para dentro do seu cérebro, boa parte do problema está resolvido. Agora nós temos que resolver o problema das coisas que já estão lá dentro do seu cérebro. É difícil, mas boa parte do processo já está em andamento. Então, feche os olhos, feche os ouvidos, feche a sua boca, cuidado com seus amigos, para você se afastar completamente das impurezas sexuais, as coisas externas que podem entrar no seu cérebro. Mas vamos trabalhar um pouco de como você se libertar das coisas que já estão no seu cérebro. Uma coisa que você tem que entender se tratando de vida sexual. Quanto menos experiência você tiver, melhor. Acredite em mim. Quanto menos experiência você tiver antes de casar, melhor. Porque se você chegar no casamento puro, com zero experiência, você vai ser mais feliz. Você vai descobrir essa maravilha do sexo junto com a sua esposa. Ah, mas eu preciso conhecer a minha esposa, eu preciso ter o máximo de conhecimento sobre sexo para chegar lá e saber fazer. Escute o que eu estou te dizendo. Quanto menos experiência você tiver, melhor. As coisas vão acontecer de forma natural. Quanto menos experiência você tiver gravado no seu cérebro, quanto menos fotografias de mulheres nuas entrarem lá, quanto menos imagens de sexo você tiver lá dentro, mais fácil vai ser vencer as tentações que vierem. Menos comparações você vai ter com sua esposa. Isso vai te dar um prazer muito maior. Então, em se tratando de vida sexual,
Quanto menos experiência, melhor. Não ouça alguém dizendo que você tem que aprender isso, aprender aquilo e blá, 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 blá. Isso tudo é balela. Quanto menos experiência você tiver antes do casamento, mais feliz você vai ser depois. Mas como então nos livrarmos dos pensamentos impuros que vêm no nosso cérebro, que quase a gente não controla? Bom, é possível controlar os pensamentos. Eu vou dividir em 3 partes. Vou começar com os homens que não têm namoradas. Você que não está namorando nesse momento, a forma para você controlar os pensamentos impuros só tem uma. Quando ele aparecer, trocar o pensamento. Comece a se policiar e assim que o pensamento aparecer na sua cabeça, troque. Comece a pensar em outra coisa, comece a cantar uma música, traga um verso bíblico na cabeça, levante e vá fazer alguma outra coisa. Porque cada vez que você fizer isso, cada vez você pensa antes mesmo do pensamento chegar e você começa a controlar os maus pensamentos. Na verdade, o seu cérebro está viciado a pensar em coisas impuras, porque é gostoso, porque dá uma sensação gostosa pensar assim. Então, a única forma de você vencer é cada vez que vier o pensamento, você decidir pensar em outra coisa. E quando você estiver se interessando por alguma garota, fixe seus olhos naquilo que você pode olhar, naquilo que não vai atrapalhar a sua vida pura, a sua vida de santidade, a sua aliança que você está fazendo com o Senhor nessa semana. Para você que está namorando, é a mesma forma. A primeira coisa é quando vier o pensamento, você tem que trocar de pensamento, pensar em outra coisa. Vai ser um esforço, não é natural, porque o natural é continuar pensando naquelas coisas impuras que veio na sua mente. E naquele momento que você estiver namorando, cuidado com o que você está fazendo. Não namore sozinho por muito tempo. Depois da meia-noite a gente não tem mais controle do nosso cérebro, então não namore até tarde. Procure namorar junto com os amigos, tenha um namoro saudável, se preserve para o casamento, vocês serão mais felizes. E você que é o homem da relação, pare de ficar avançando os limites. Seja homem de verdade. Por que a garota que tem que ficar sempre segurando? Por que é ela que tem o dever de segurar o namorado para não avançar os limites? Seja você um homem honesto. Seja você um homem de Deus, um homem santo, um homem que fez aliança com o Senhor. E fala com ela, até aqui nós podemos ir. Daqui para frente nós não vamos, nós vamos esperar isso para o nosso momento de casados. Tenha um namoro cristão, converse com ela, porque você vai ser mais feliz, eu garanto pra você. Agora, pra você que é casado, eu quero dizer 2 coisas. Primeiro, cuidado com as mulheres que você acha atraentes. Porque não é porque você casou que as mulheres, todas que estão ao seu redor, não são mais atraentes. Cuidado com essas mulheres que você acha atraentes. Elas podem estragar o que você tem de mais precioso, que é a sua família. Você não tem o direito, Deus não te permitiu ficar pensando nela, ficar conversando assuntos relacionados à vida sexual sua ou dela, ou fazendo brincadeirinhas nessa área. Você não tem esse direito, então cuidado, fuja dessas situações. Não convide ela, mesmo que seja reuniões de negócios, para um almoço se você não conseguir levar alguém junto. O outro cuidado que você tem que ter é com aquelas mulheres que te acham atraente. Eu sei, é difícil algumas achar você atraente, eu sei, mas algumas vão achar você atraente. Cuidado com essas, porque algumas vão fazer de tudo para destruir o que você tem de mais precioso, que é a sua família, que é a sua esposa, que são seus filhos. E você não tem o direito, Deus não te permitiu dar atenção para essa mulher, então fuja. Uma vez eu li um livro e o autor dava um conselho para nós homens que somos casados, para quando viesse alguma mulher dar em cima de nós, ele dizia assim: fuja. Se não conseguir fugir, finja que você é um babaca. Começa a falar coisas sem sentido, seja um palhaço para olhar para você e dizer: nossa, que homem mais bobão, que homem mais panaca, sabe? Ele dizia também: é melhor ser considerado um homem panaca para uma mulher que está querendo estragar seu casamento e você ser um verdadeiro herói para sua família, para os seus filhos. Então, se for preciso, seja um bobão, seja um panaca para aquela mulher que está investindo em você. Fuja dela e deixa bem claro que você é casado, que você ama sua esposa e que você tem um casamento completamente feliz. Tá, então, gente, esse foi o 3º dia. No primeiro dia nós decidimos ser fiéis a Deus, nós decidimos a ser puros. No segundo dia nós decidimos cuidar com nossos olhos, para onde nós estamos olhando. E hoje, então, nós decidimos controlar a nossa mente. A partir de hoje, comece a controlar os seus pensamentos. Analise, comece a se observar. E cada vez que um pensamento impuro aparecer, controle-o.
Lembre da nossa tática. Quando o alerta vermelho ficar piscando, levante o escudo e esteja preparado para enfrentar qualquer batalha. Porque é muito bom ser fiel. É muito compensador receber as bênçãos do Senhor. Espero que você goste, que você compartilhe, que você se torne cada dia mais puro. E até amanhã, onde a gente vai para o quarto dia, para o quarto conselho, para nós termos uma vida pura diante do Senhor.